E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Razer, com a Mega aqui do meu lado. Eu acabei de chegar em casa, eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho, porque a semana vai ser bem corrida para mim. Mas eu queria falar dessa nova Guerra Fria que está acontecendo. E eu vou explicar o que eu tô chamando de nova Guerra Fria. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas algumas semanas atrás teve um incidente, vamos chamar assim, na qual um ex-espião da KGB e a filha dele foram envenenados por um agente químico que teoricamente só existe na Rússia. Então estava se dando como claro um crime da KGB. E o pior de tudo, quando esse cara foi, e isso aconteceu em Londres, tá? Quando o policial chegou para socorrer as duas vítimas, né, ele também foi intoxicado. Então, na verdade, você tem 3 pessoas que foram intoxicadas por um agente químico russo, que teoricamente só os russos têm acesso, e o cara é um ex-agente da KGB. Aí, quando o governo britânico começou a questionar a Rússia, pedindo para ela se pronunciar, ela ficou quieta. E aí eles deram alguns dias para a Rússia fazer algumas ações, a Rússia simplesmente ignorou e não respondeu. E aí começou um incidente internacional, que é basicamente o Reino Unido expulsou os diplomatas da Inglaterra. Tá? Depois disso veio a União Europeia inteira para cima da Rússia, e hoje hoje de manhã vazou uma notícia que é essa aqui. Olha que acabou de chegar para mim. O Trump está fazendo a expulsão de 60 oficiais russos do consulado aqui em Seattle, nos Estados Unidos, depois daquele problema que aconteceu na Inglaterra. Então, basicamente, os Estados Unidos estão expulsando diplomatas, a Inglaterra expulsou diplomata russo, e a União Europeia está fazendo um monte de sanção contra a Rússia. E por que isso é tão importante? Porque, querendo ou não, isso é exatamente o que aconteceu na Guerra Fria, né? Começou a ter sanções contra a União Soviética naquele momento, e como existia na China alguns anos atrás, e agora isso está voltando. E todos esses países, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, como vários países da Europa, têm muito medo da nova guerra. Né? Por quê? Porque na década de 10, década de 20, 1910, 1920, a guerra era basicamente guerra de trincheira. Então, basicamente, você ficava cavado num buraco, atirando no cara que estava do outro lado, e você invadindo o país, mas basicamente com infantaria. Né? Na Segunda Guerra Mundial, vem um monte de armamento novo, principalmente avião e tanque. Então, basicamente, o Hitler conquistou a Europa inteira com o uso de tanque, muito mais do que avião. Ele conquistou realmente a Europa com o avanço dos tanques, né? Então, essa foi a grande arma que o Hitler usou para poder invadir a Europa continental, né? E aí, quando chegou para invadir a Inglaterra e tal, aí começou o uso massivo de aviões, né? Então essa foi a tática da Segunda Guerra Mundial, final dos anos 30, início dos anos 40, né? E aí a gente ficou muitos anos sem guerra, pesada, e teve a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu, porque os vietnamitas estavam com o apoio dos soviéticos e fazendo uma guerra, basicamente uma guerra de túnel, eles se escondiam embaixo da terra boa parte do tempo, e era uma guerra que também eles se infiltravam no meio dos civis. Então, uma guerra que os Estados Unidos realmente perdeu, mas que veio outras tecnologias. Veio avião a caça, já era realidade naquele momento. Você já tinha bomba atômica, que não foi utilizada, graças a Deus, né, mas já existia arma nuclear. Foi onde nasceu, vamos dizer assim, o telefone celular. Então, basicamente, aqueles rádios que eles usavam para falar com as tropas, aquilo era basicamente um celular de primeira geração. E aí agora a gente está em 2017, 2018, né? 2018 que nós estamos agora, e a guerra agora é simplesmente cibernética. Né? Então quem hoje tiver a melhor arma, ciberneticamente falando, é melhor que ter uma bomba. É muito melhor que ter uma bomba. Tá? Então está tendo todo esse negócio da Coreia do Norte contra os Estados Unidos e blá blá blá, mas esse é o tipo de guerra que realmente não assusta mais tanto os governantes. A gente que está aqui, a gente pensa numa bomba e morre de medo. Mas os governantes dessas grandes nações, o que eles realmente têm medo é de uma guerra cibernética. Porque uma guerra cibernética, você consegue realmente inutilizar um país, principalmente o lado civil do país, não tanto o lado militar, muito rápido, muito rápido. Você consegue fazer mudança de opinião pública com fake news e tudo mais, como os russos fizeram na eleição americana, né?
e muitas outras coisas que eles conseguem fazer através de ataques cibernéticos que eles não conseguem fazer num ataque simplesmente físico, né, um ataque de bomba. Pode invadir sistema financeiro, pode quebrar sistema de ações. Tem tanta coisa que você pode fazer no ataque cibernético que você não consegue fazer num ataque, vamos dizer assim, físico, né, um ataque de uma bomba ou tudo mais. Então, essa sanção dos Estados Unidos contra a Rússia é realmente uma resposta a tudo isso que está acontecendo. A gente tem que realmente ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas o negócio está ficando feio, está ficando complicado mesmo. E o pior de tudo, o Putin está ganhando, assim, cada uma dessa que acontece, ele fica melhor dentro da Rússia. Porque os russos, eles têm um amor muito grande pelo país. E desde que eles perderam a Guerra Fria, vamos assim dizer, que a moral russa está lá embaixo. Então, mesmo com essas grandes evoluções econômicas e tudo que o país conquistou economicamente, o patriotismo, né, aquele amor à camisa russa, está meio dilacerado. E agora que os russos estão novamente contra o Ocidente, a moral russa está subindo lá em cima dentro do país. Então, cada sanção dessa que acontece só dá mais poder para o Putin. Então, ele vai continuar fazendo isso, ele vai continuar forçando para ele ter mais apoio interno, que é o que ele quer, é óbvio, até o momento que eu espero que ele comece a relaxar a corda. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E que o que você acha desse novo modelo de Guerra Fria? Você tem realmente mais medo de uma bomba ou você tem mais medo da guerra cibernética? Porque os nossos governantes estão muito preocupados com a guerra cibernética. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.